correm bem. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã e vamos abrir no Evangelho de São João, no capítulo 6, e vamos ler do versículo 66 ao 69, em nome de Jesus Cristo. E está também projetado, se preferirem, para acompanhar. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 66 ao 69, em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos? Vamos ler. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Que o Senhor abençoe a sua palavra e a sua leitura e nos dê as bênçãos dela. O nosso tema nesta manhã seria chamados a decidir. Chamados a decidir. Os discípulos, naquela altura, foram chamados a tomar uma decisão. Nós somos chamados a cada momento, às vezes nem damos conta, não é? Mas somos frequentemente chamados a decidir. E é tão vulgar isso que nós já nem damos importância ao facto. Com toda a naturalidade, nós decidimos de uma maneira ou da outra. Umas vezes tomamos boas decisões, outras vezes arrependemo-nos das decisões que tomamos, corrigimos a decisão. É natural em nós. É natural, o homem aceita com naturalidade que ele erre. As pessoas dizem somos humanos. Errar é humano. É fruto da natureza do corpo no qual vivemos. E, portanto, as coisas continuam. E umas vezes as nossas decisões nos trazem muita alegria, outras vezes as nossas decisões nos trazem tristeza, arrependimento, vontade de nunca ter tomado aquela decisão, mas ela está tomada. E depois nós vamos consertar o resultado dessa decisão se ela não foi muito boa. Se ela não foi boa, nós vamos tentar consertar, nós vamos pedir desculpa, nós vamos refazer as coisas corretamente, se formos a tempo. Se não formos a tempo, vamos suportar o resultado da decisão errada. E quando a decisão é certa, aí é a melhor situação em que nós caímos, que nós ficamos muito contentes, muito orgulhosos, esperamos que toda a atenção se concentre em nós, porque nós tomamos uma boa decisão. E essa boa decisão, às vezes, até merece isso, porque as decisões não produzem efeito apenas em nós. As decisões, as nossas decisões, boas ou más, porque nós somos humanos, vivemos em comunidade, as decisões afetam também, mais ou menos, aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão dependentes dos resultados das nossas decisões. Os pais confiam que sempre tomarão as melhores decisões em relação aos filhos. Depois, às vezes, vão ver que nem sempre foi assim. E isso vai produzir resultados. E essa é, muitas vezes, a situação em que nós damos conta que nem sempre decidimos da melhor maneira. Na altura, na ocasião, nos pareceu a melhor decisão. Mas depois nós vamos ver que não produziu o fruto de que nós estávamos à espera. E se há decisões em que dá para consertar,
para corrigir, para refazer, para diminuir as consequências dessa má decisão. Há outras que não. São irreversíveis. Foram tomadas decisões certas ou foram tomadas decisões erradas e aquilo, no tempo, produziu um fruto e esse fruto cresceu, amadureceu e o resultado está ali. E nós depois, em muitas circunstâncias, temos mesmo que conviver com ele. Conviver com o resultado dessa escolha. E também conviver com o resultado de escolhas que foram feitas, que nos influenciaram à nossa vida, aos nossos, à nossa casa, que a decisão não foi nossa, mas nós sofremos a consequência dela. E temos que conviver com isso, porque não pode mudar. Não é? Eu já contei aqui, quando a minha esposa engravidou da Olívia, foi numa idade em que eles consideravam já uma gravidez de risco. E eles disseram que era preciso fazer determinados exames, porque havia a hipótese dela nascer, do bebê nascer, com determinadas consequências, e nós tivemos que assumir uma decisão, não é? Os pais em conjunto. Nós tivemos que assumir a decisão. E a decisão foi, nós não vamos enbredar por esse caminho, não nos parece bom, não nos parece que Deus esteja nele, já éramos cristãos nessa altura, e portanto, o que Deus decidir, né, nós vamos receber. E pronto. E essa foi uma boa decisão. E nós hoje convivemos com essa boa decisão. Mas a decisão que nós tomamos foi também na base de que se o fruto, o resultado, não fosse bom, para nós ia continuar a ser bom. Se o bebê tivesse nascido com alguma deficiência, com algum problema, nós iríamos assumir isso. Iríamos receber o bebê assim. Porque já naquela altura, nós estávamos firmados em alguém, é uma pessoa, Deus é um homem, não é? Não esqueçam isso. Deus é homem. Deus é uma pessoa única, suficiente. Tem na sua mão todo o poder. E quando nós tomamos a decisão já baseados na escolha daquele que nunca altera as suas decisões, porque as decisões que ele toma são perfeitas. E esse é Deus. Esse é o único Deus. Repare, hoje eu se calhar até, eu tento já nem dizer que é o nosso Deus. Porque dá a impressão que se esse é o nosso Deus, poderá haver outros deuses. Não é? Agora, Deus, na verdadeira acessão da palavra, só existe um. Não é? E é desse que eu falo. Portanto, pelo menos é o meu Deus. É Deus. É o nosso Deus. Agora, todos os outros deuses são manufaturados. São deuses feitos por mãos de homens. Não é? São deuses com letra minúscula. A própria Escritura fala disso. Não é? Nós podemos ir e encontrar Deus com letra minúscula, deuses com letra minúscula. Não é erro de impressão. Não foi a gráfica que se enganou. A Bíblia está a dizer que esses deuses são os deuses feitos pelos corações dos homens. Agora, quando fala do Criador, do dador de toda a boa dádiva, ou é Senhor com letra maiúscula, ou é Deus com letra maiúscula, ou é Jeová com letra maiúscula, ou é o Senhor dos Exércitos com letra maiúscula, ou é Alfa, ou é o Ômega, a resplandecente estrela da Via Rosa de Sarão, o lírio do Baal. Portanto, isso são nomes, atributos dados à mesma pessoa, à mesma existência, ao mesmo ser sobrenatural, àquele que fez todas as coisas. Portanto, a vida é feita de uma multiplicidade de acontecimentos, mas é feita também de memórias de todos eles. As coisas acontecem, nós tomamos decisões, sofremos as consequências delas, boas ou menos boas, mas isso sempre
sempre prevalece uma memória, não é? Uma memória das coisas boas ou más. Mas nós sempre vamos recordar que em determinada altura tomamos determinada opção, fizemos determinada escolha e a consequência foi esta, aquela ou aquela outra. E o próprio Deus nos traz à memória. E o próprio Deus tem memória. E a prova disso é que a Deus aprove escrever que as nossas transgressões e os nossos pecados e os nossos erros e as nossas más escolhas e as consequências deles, havia uma forma de Deus as limpar da sua memória. E se nós tomarmos determinado caminho e optarmos por determinada escolha, não é? Deus diz, então, jamais me lembrarei das vossas iniquidades. Jamais me lembrarei. Mas até lá, isso está na presença de Deus, na memória de Deus. Uma vez eu atendi uma pessoa e disse, olha, para começar, a pessoa tinha muitos problemas, muitas dificuldades, uma grande turbulência na sua vida, e a determinada altura eu disse-lhe que ela tinha que começar por se perdoar a si mesma. E aquilo foi um choque. A pessoa estremeceu, diz que nunca tinha ouvido tal coisa, porque as nossas memórias, se nos trazem condenação, e se nós não tivermos possibilidade de tirar isso do nosso coração, da nossa memória, isso vai ser um estorbo na nossa convivência com Deus, na nossa vida com Deus. Mas Deus diz, jamais me lembrarei. Eu jamais recordarei. Se nós enverdarmos, não é, por um determinado caminho, se nós decidirmos corretamente, então nós vamos encontrar a paz que nos vem do apagar dessas memórias. E agora nós poderemos estar a perguntar nesta hora, sim, mas como é que eu encontro esse caminho? Como é que eu chego lá? Jesus respondeu a isso dizendo que Ele mesmo era esse caminho que levava à vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Portanto, todos esses acontecimentos, todas essas memórias, vejam, todos eles que influenciam e não poucas vezes condicionam o nosso viver. Nós somos sempre influenciados por isso. Às vezes vamos a fazer qualquer coisa e a memória nos para ali, porque já uma vez fizemos isso e não deu bom resultado. Outras vezes nós vamos fazer algo e nós fazemos ainda mais encorajados, porque já uma vez fizemos e resultou bem. Portanto, essas memórias, esses acontecimentos condicionam a nossa vida no dia a dia, não é? E nós temos que conviver com isso. E temos sempre que conviver com isso e frequentemente damos conta de como as coisas mudam. Portanto, temos que estar sempre preparados para tomar decisões e implementar mudanças. Se eu fiz algo que não correu bem, eu não vou fazer outra vez. Se eu tomei uma decisão que deu errada, eu não vou tomar a mesma decisão. Agora, eu tenho dificuldades em saber se a decisão que eu vou tomar é sempre a certa, é sempre a correta. Não é? Nós não sabemos o que vai acontecer dali. Nós não conhecemos o futuro. Não é? Nós não sabemos qual vai ser a consequência, qual vai ser o resultado. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Porque a todo momento nós somos também chamados a decidir. Nós precisamos de ajuda para isso. Nós precisamos de ajuda para nós mesmos, nós precisamos de ajuda na nossa casa, para os nossos filhos, para a relação entre o casal, precisamos de ajuda no trabalho, precisamos de ajuda na escola, precisamos de ajuda em todo lugar, em toda a escolha, nós precisamos de ajuda.
Temos que reconhecer isso. Nenhum de nós é autossuficiente para tomar sempre a decisão certa, de acordo de modo que o resultado seja sempre o melhor para nós e para aqueles que nos rodeiam. Esse é o nosso objetivo. Essa não é a nossa condição, porque fomos formados em iniquidade, nascemos a falar mentira, fomos concebidos em pecado. E do pecado nunca resulta nada de bom. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então estamos sempre nessa dualidade, não é? A nossa vida parece que agora está resumida a esses dois caminhos, a essas duas formas de viver. E é essa, realmente, a condição em que nós estamos. Ou temos um caminho que é certo e vai produzir benignidade para nós, ou caminhamos num caminho que é errado e vai produzir choro, lágrimas, ranger de dentes, vai produzir algo que não é bom para nós. Jesus disse, naquele dia muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome fiz assim, fiz isto, fiz aquilo, eu fiz aquilo que eu achava que era bom, que era certo, que resultava, que não era preciso mais nada. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, não vos conheço, praticastes iniquidade. Iniquidade, o irmão Brana diz, é incredulidade, é desviar da palavra. Portanto, as pessoas julgaram que estavam bem, eu já decidi fazer assim. E não, de certeza que Deus está nisso, eu já decidi. E aos olhos de Deus está errado. E, portanto, nós temos que tomar decisões, fazer escolhas, tendo os olhos de Deus no nosso objetivo, no nosso propósito. Eu quero fazer o que for bom aos olhos de Deus. Agora, nós já sabemos que isso é um duro combate dentro de nós. Paulo disse que era um homem miserável, porque sempre que ele queria fazer o bem, o mal estava presente. Quando eu quero fazer o bem, faço o mal. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente. Quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o mesmo corpo em que nós estamos hoje. Portanto, esse combate é o nosso combate. Quando somos chamados a decidir, nós queremos decidir bem, mas o mal está presente. Nós temos que ter essa noção. A noção dessa realidade. Nenhum homem é infalível. Deus é infalível. E o homem só poderá ser infalível nas suas decisões quando ele fizer a escolha de Deus. Aí venha quem vier, seja qual for a opinião de quem for, aconteça o que acontecer, ele vai prevalecer. Foi assim com Jó. Ele sabia que ele estava certo com Deus. E quem dera que cada um de nós, né? Deus permita que cada um de nós tenha aos olhos de Deus a mesma imagem que Jó tinha. Porque Deus considerava Jó o homem mais justo, mais reto, mais temente a Deus. Agora, qual era a opinião da família dele, da esposa dele, da igreja dele, das igrejas associadas, dos amigos dele das igrejas? Qual era a opinião? Que ele era um pecador escondido e em algum momento ele tinha transgredido contra Deus e o resultado dessa transgressão estava ali. Mas Deus enviou um profeta a dizer que essa leitura estava errada. Onde Jó diz que eles nunca foram amigos e estão a falar por um espírito errado, o profeta de Deus vem e diz, sim, Jó até aí estava certo e por isso Deus os obrigou a vir pedir a Jó que orassem por eles ou Deus os condenaria. Porque Jó sabia que cumpria todos os requisitos de Deus. Jó sabia que todas as escolhas que ele fazia, ele punha Deus em primeiro lugar. Todos os caminhos por onde ele queria andar, ele ia primeiro ver se eram da vontade de Deus. Se estavam, repare, porque é outra questão que nós podemos pôr, e como é que eu sei se é a vontade de Deus? Tem que estar na Escritura.
E Jó falava com Deus através da Escritura. Certo? Jó olhava, não é, o céu e via o que é que Deus tinha lá escrito para ele. Deus tinha no céu, escrito através das estrelas, uma mensagem para Jó. Agora, hoje para nós, a mensagem de Deus não está nas estrelas, não é? Nem está nas pedras, nem está em lugar nenhum. A mensagem de Deus para nós hoje está na Escritura. É lá que Deus fala connosco. É lá que Deus escreve para nós. É lá que Deus fala de nós. É lá que Deus fala connosco também. Certo? Portanto, foi assim também aqui, na leitura que nós fizemos. Tudo parecia ir muito bem. Todos estavam muito entusiasmados com aquele homem, que era diferente de todos os outros. E tudo quanto tinha sido visto até aí. Até ali, tudo aquilo que o homem tinha falado, que o homem tinha feito, as escolhas que tinham feito, entrava no barco, vamos para ali, saía do barco, vamos para ali, as pessoas vinham ter com ele e ele ia sempre à casa delas, ele nunca as deixava para trás, ele nunca deixava de os atender, de falar com eles, de fazer aquilo que eles precisavam que fosse feito. Certo? Mas então, veja, ele tinha dito, pouco antes, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Esta foi uma das escolhas, não é? Esta tinha sido a última das escolhas que Jesus lhes tinha dado a fazer. E o que é que aconteceu? O maior burburinho, o maior problema, está assim a acontecer nas igrejas também agora. Burburinho por todo lugar, burburinho por todo o país, burburinho por todos os países, burburinho ao redor do mundo, grande agitação, não é? O profeta falou o terror entre as nações, os corações dos homens desmaiados de pavor, porque é preciso fazer uma escolha agora. Uma escolha importante, uma escolha de vida. Uma escolha como foi feita na sua primeira vida. A condição que Deus está a apresentar à igreja é a mesma que tem sido colocada ao longo das eras e é a mesma que tem sido colocada neste lugar. Amém? Decidir, escolher a quem seguir, o que fazer, a quem dar a preeminência, a quem dar o melhor de si, o melhor do seu tempo, o melhor da sua memória, o melhor das suas forças, o melhor do seu dia-a-dia, o melhor de tudo aquilo que você tem para dar. A quem vai dedicar? Essa é a questão. Repara, há uma unção a caminhar no mundo hoje que se chama mensagem da hora. Certo? Mensagem da hora. A manifestação do Filho do Homem. Lucas 17:30. Apocalipse 10:7. O Filho do Homem está no mundo hoje a revelar todos os mistérios. Não é? Certo? Essa é a unção. Mas a par caminha a outra unção que diz assim, que coloca no coração das pessoas hoje o seguinte: rico sou, enriquecido estou, de nada tenho falta. Essa é a outra unção que caminha lado a lado, ungindo o povo. E quando o homem diz que ele não tem falta de nada, ele está a dizer que não precisa sequer do próprio Deus. Porque foi isso que a Escritura mostrou com o jovem rico. Certo? Descansa a minha alma, porque já não tenho nem onde acumular tanta riqueza. E hoje nós vemos que a mente das pessoas está concentrada naquilo que elas têm ou pretendem alcançar. E se elas conseguem uma estabilidade de acordo com a tabela do mundo, elas se dão por satisfeitas. Não é?
parece que é uma questão de zeros na sua conta bancária. Mas veja, e isto a propósito da Venezuela. Eu não sei qual é a influência, eu não sou economista, mas a Venezuela tomou uma atitude lá, o governo. Tirou, salvo erro, 3 zeros ou 5 zeros, ou 5 zeros. 5 zeros lá na moeda. Quer dizer, aquilo era um número cheio de zeros. As pessoas recebiam um número enorme, cheio de zeros. E a irmã Scarlett diz que o nosso salário mínimo, correspondente lá, que era assim enorme, cheio de zeros, dava para comprar uma lata de atum. Para todo o mês. Ai meu Deus, também eu, irmã, também fiz assim, exatamente. Essa é a condição do povo lá. E agora, lemos que o governo decidiu, não sei baseado em quê, mas tomou uma decisão, tomou uma atitude, e isso vai refletir-se no povo. Não é uma decisão apenas do próprio, e que vai respeitar ao próprio. Não, há milhões de pessoas que vão ser influenciadas por isso. E ele tirou 5 zeros, o número ficou mais pequeno. Mas então a questão não era do tamanho do número? Parece que quanto maior for o número, maior é a riqueza, maior é o poder, maior é o nosso repouso. Descansa a minha alma. Descansa a minha alma. Mas afinal parece que a questão não é assim tão linear. Tão linear. Né? Parece que não é bem assim. Parece que há aqui alguma coisa que não funciona apenas em termos de grandeza, não é? Porque, repare, se você ganha 5 milhões e gasta 4 milhões e meio numa lata de atum para todo o mês, para uma família, para um país. E porquê é que eu estou a falar isto? Pronto, eu estou a tentar trazer-nos à realidade em que o mundo está a cair. Porque esse tempo não vem apenas para a Venezuela ou para outro país qualquer. Se calhar haverá até países em piores circunstâncias que a Venezuela, por exemplo, em África ou por aí adiante. Não sei, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, o que eu quero chamar a atenção, é que vem aí o tempo em que, independentemente do número, da grandeza do número, da quantidade de dígitos, de algarismos que o número tenha, ninguém poderá comprar ou vender se não tiver uma marca associada. E a Bíblia diz que essa marca é a marca da besta. E a Bíblia diz que essa besta é Satanás. E a Bíblia diz que essa besta e esse Satanás é o falso profeta, é o anticristo. E, portanto, nós temos que ter também em atenção nas nossas escolhas e nas nossas decisões para onde é que os nossos olhos estão a olhar. Para o que é que realmente, que mensagem os nossos olhos estão a trazer. Porque, reparem, os nossos olhos não são o Espírito Santo. Os nossos olhos são um dos sentidos, um dos 5 sentidos do nosso corpo. Não é? Agora, eles vão fazer escolhas ao olhar e eles vão enviar essas mensagens para os 5 sentidos do nosso espírito. E vão deixar lá marcas na memória, na afeição e por aí adiante, não é? Vão deixar lá marcas. E depois, isso ainda vai enviar uma mensagem para a alma, onde estará ou a fé ou a dúvida. Ou o Espírito Santo ou o Anticristo, que será alimentado por esse conjunto de informação que lhe chegará lá. Está a ver? Agora, isso passa por um filtro. E o filtro é a mente do homem. Ele lá, não é, vai guardar essa informação toda, que os sentidos do corpo mandam, que os 5 sentidos do espírito produzem, e ele tem que estar preparado para fazer a escolha entre o que descerá ao coração. E ele vai deixar de descer ao coração o que realmente produzir alimento no coração.
E, portanto, essa mensagem que vier da mente vai produzir uma fé, certa ou errada. E as nossas escolhas e a nossa vida é sempre condicionada por esse tipo de fé que provém do coração. Jesus disse, onde estiver o coração do homem, aí estará o seu tesouro. Aí ele dá importância, não é? Se vem alguém ao seu lado e diz, olha, mas você não devia fazer assim, você devia fazer de outra forma, daquela, e o seu coração é que vai decidir se aquilo que lhe estão a dizer, você vai pôr em ação, ou você vai esquecer, ou nem vai ouvir, nem vai sequer dar importância, não vai fazer de conta que nunca existiu aquilo. De acordo com o que no seu coração está definido como importante para ouvir, importante para receber. Por isso Isaías perguntou ao Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo aos Romanos pega nesse termo, nessa profecia outra vez e volta a perguntar, Senhor, como Isaías escreveu, quem creu na nossa pregação? E Paulo sabia que estava às portas de ir para a glória. E ele estava preocupado com aquilo que as escolhas dele tinham produzido nas igrejas por onde ele tinha passado. Ele perguntou ao Senhor, quem creu na nossa pregação? Porquê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles têm ouvido. E se têm ouvido, eles têm posto isso em prática. Até que ponto aquilo que têm ouvido tem influenciado as suas vidas? Porque se a fé vem pelo ouvir, ela fica primeiro no tal filtro, na tal mente. E depois vai descer ao coração. E lá, o que descerá ao coração é o tipo de informação que é compatível com a natureza do que lá está. Então, se na nossa alma está o Espírito Santo, só aquilo que é de Deus vai passar pelo filtro e vai descer ao coração, vai alimentar a semente, vai produzir vida eterna. Senhor, quem creu na nossa pregação? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Certo? Portanto, essa é a influência. Repare, é como no nosso aparelho digestivo. Ele vai funcionar bem ou mal de acordo com o alimento que nós comemos. Se eu sei que eu não posso comer determinada comida, porque já uma vez me fez mal e eu decidi comer e fez mal, e eu a seguir, mesmo depois dessa experiência, eu decido comer outra vez, eu posso fazê-lo, claro. Não posso eu comer? Pode. Não posso eu fazer? Pode tudo. Inclusive a última era é a era dos direitos. Laodiceia significa direitos do povo. O povo tem direito a tudo, tem direito até a ir para o inferno. Porque tem o direito de rejeitar Deus. Claro que tem direito. Então siga o seu direito, mas saiba que essa atitude vai produzir um efeito. Não é? E nós vemos hoje alguns desses efeitos. Tem muitas pessoas que permanecem no erro, não é? Na doutrina errada, na igreja errada, não admitem sequer qualquer mudança porque a mãe, a avó, a família, o familiar A, B ou C, os induziu naquele caminho e eles são irredutíveis em sair de lá. Porque essa unção que hoje caminha ao lado da unção da hora, não é? Essa unção romana é uma unção de adoração aos mortos. E por isso, nessa unção, a pessoa só tem valor depois que morreu. Está a ver? Em vivo, foi tratado de qualquer maneira, muitas vezes, colocado de lado, humilhado, enxovalhado, colocado para um canto, desprestigiado, sem valor nenhum, como Cristo. Mas depois que morre, faz-lhe uma estátua, faz-lhe uma lápide, faz isto, faz aquilo mais, faz aquilo. E o Espírito transita de um familiar para outro familiar, de um familiar para outro familiar e depois para outro familiar, e as pessoas estão ali. Nós as ouvimos. Não, porque já era assim, isto já me foi ensinado, isto já vem de trás. E fecham o coração a Deus. É uma escolha
é uma decisão que tem consequências, que tem resultados. Amém? Portanto, a mensagem, repare, no caso de Jesus Cristo, a mensagem, a razão, o cerne da presença de Jesus Cristo ali, tinha sido manifesta naquele momento. A partir daquele momento, Jesus tinha pregado a mensagem, tinha começado a pregar a mensagem da hora para aqueles dias. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Tinha brotado a mensagem da hora. Tinha sido exposta. Era tempo de fazer incidir a luz sobre ela e amadurecer. Amém? Diz o profeta na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente nunca será demais enfatizada. Nunca é demais chamar a atenção para isso. Nunca é demais crer nisso. Que você tenha a revelação do que Deus está a fazer no seu dia. Certo? Não é apenas no passado ou no futuro. Isso as denominações estão a crer também. Porque já passou e porque está prometido vir. Mas o que está aqui em causa, como naquela altura em que eles foram chamados a decidir, era a revelação do que Deus estava a fazer no seu dia. A influenciar naquela hora a sua vida, a nossa vida. Essa era a verdadeira razão que estava ali. Porque ele disse no presente, se não comerdes agora, ele estava ali. Se não comerdes agora do pão da vida, não tereis vida. E ele tinha dito, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Portanto, a revelação significa mais para si do que talvez se dê conta. Continua o profeta a dizer. A revelação, quer dizer, nós temos que dar o devido valor a isso. Essa revelação é que vai condicionar a partir de agora as nossas escolhas. Eu não vou decidir pela carne, eu vou decidir por revelação porque eu sou crente. Deus me chamou e Deus me tem capacitado para, a partir de agora, eu tomar uma decisão sem medo das consequências, sem medo do futuro, porque eu não o estou a fazer por mim mesmo. Quem está a decidir para mim é o dador da vida. Ele está a decidir para mim. Está a ver? Agora, eu não estou a falar deste livro de Apocalipse, eu estou a falar de toda a revelação. É de uma importância tremenda para a igreja. Amém? Lembra-se quando Jesus perguntou aos discípulos quem era o Filho do Homem? Lá em Mateus 16. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que estava anunciado vir. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele disse-lhes assim, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não era de o Nazareno, não era o filho de José e de Maria, que tinha nascido até antes do casamento, assim meio oculto, concebido no vão da escada, ou no meio do milho. Não era esse? Não, Pedro não estava a dizer isso. Onde é que Pedro tinha ido buscar aquela história? Aquela história não tinha sido falada até aqui em lugar nenhum lá da Galileia, lá de Israel. Onde é que ele foi buscar aquilo? Porque ser filho é algo que é concebido. Um filho é concebido, certo? Tem um tempo de amadurecimento, até que ele venha à evidência e seja exposto, não é? E ele estava a dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo que os profetas tinham profetizado, desde Moisés, que iria acontecer. Não se sabia quando, mas iria acontecer. Está a ver? Ora, a seguir então, depois de tal decisão presente em tal declaração, repare, estava uma decisão ali. E ele levantou-se. Não foi nenhum dos outros. Não foram todos juntos. Ele levantou-se. E ele disse, tu és isto, aquilo. Ora bem, os outros podiam dizer, olha, espera aí. Se calhar Judas disse lá no coração dele. Sim, essa é a tua opinião. Calma, vamos devagar, porque não sei se será bem assim. Não é? No entanto, estavam todos sentados na igreja e só um é que falou. Não é?
Mas todos os corações falaram. Perante aquelas duas declarações, perante a pergunta e perante a resposta, todos os corações falaram. Embora só um tenha dado voz ao que tenha vindo de lá de dentro. Está a ver? Pronto. Portanto, havia uma decisão presente em tal declaração. Já não é para eles o mesmo Jesus que anteriormente lhes falara. Repara, Pedro estava a dizer isso. O que Pedro disse significou que, a partir daquele momento, ele já não olhava Jesus como ele o via antes. Ele estava a dizer que o via de uma outra maneira agora. Era o próprio Filho do Homem, identificado nos corações daqueles que permaneceram. Porquê? Porque nós conhecemos a história para trás, eu não fui ler, não é? Mas naquele capítulo 6 de São João que nós lemos, não é? Esta parte da história começa, ele disse, tendes comer da minha carne e do meu sangue ou não tereis vida em vós mesmos, e muitos acharam que aquele discurso não era possível continuar numa igreja a ouvir um homem que dizia aquilo, tendes comer da minha carne e beber do meu sangue. Não é? E saíram, abandonaram a igreja. A igreja nem ficou partida a meio, não é? Porque, repare, ele no princípio mandou 70, 2 a 2, e só ficaram 12. Fora os outros que ele alimentou, 5.000 de uma vez, 7.000 de outra, fora mulheres e crianças. Para onde ele ia, a Bíblia diz, ia uma multidão, ia para o outro lado, ia outra multidão, e ele até tinha que fugir do meio das multidões, e por aí fora, mas naquele momento ficaram 12. E esses 12, ele pô-los, os outros já tinham escolhido todos. Tinham escolhido sair. E ficaram 12. Ora, deixa ver, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Eram, olha, se tivesse aí o Paulo e a Sara, eram 12. E ele dizia, e vós? Não quereis ir também? E também fazer como aos outros. Porque a mensagem soa igual para todos. Até chegar à mente. Depois, quando ela desce da mente ao coração, ela produz de uma forma ou de outra. Mas ela, no princípio, é ouvida igual por todos. E depois há a escolha para fazer. Todos somos chamados a escolher. Ou a sair, a rejeitar, ou a permanecer e a viver. Porque, para mim, a mensagem é viver. Certo? É viver. Não é só vir à igreja e ter saia comprida e cabelo comprido e não ir à boate. Não, a mensagem tem que ser uma vida. Jesus disse, ou não tereis vida em vós mesmos. Ou comeis do pão que eu tenho para vos dar, ou não tereis vida em vós mesmos. Certo? É isso que está em jogo aqui. É uma questão de vida ou de morte. Amém? Creem nisso? Então Jesus lhes disse, como sabemos, não é? Que tal decisão que eles tinham tomado, ou seja, tal decisão proveio dos céus, não é? Não tinham sido eles mesmos que tinham falado aquilo, não é? Mas aquilo tinha sido uma revelação, não é? Lembra-se que ainda agora o profeta diz, logo no princípio do estudo das eras, na revelação de Jesus Cristo, ele diz que a igreja tem que viver da revelação, de toda a palavra. Portanto, essa é a mensagem da hora para a igreja nos nossos dias. A igreja tem que viver da revelação de toda a palavra. E que isso é bom para a igreja. Isso é bom para a igreja. Podemos ler outra vez, espera aí, para relembrar. Veja, a importância da revelação pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, um verdadeiro crente nunca será demasiado enfatizada. É de uma importância tremenda para a igreja. Certo? Pronto. Então Jesus lhes pôs esta questão. E como sabemos, isto veio acompanhado, não é? Não é? Era o alicerce que Jesus estava a lançar, não é? Então ele não falou apenas aquilo. Ele disse que aquela escolha, não é? Ele disse porque lhes pôs aquela escolha. Porque os pôs perante aquela decisão. E qual era a consequência disso? Não é? E em Mateus 16, então, Jesus, nós já conhecemos, acho eu,
disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Ou seja, ele estava a dizer, nem sequer é o Jesus de Nazaré. Não é o pregador, não é o pastor, não é o doutor, não é o profeta, não é nenhum desses, não é carne nem sangue. Mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Não é? Então já não era Simão Barjonas. Já não lhe estava a chamar Simão Barjonas. Está a ver? No princípio disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Mas depois que ele diz que aquilo não é carne nem sangue, ele deixa de ser Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria, passa a ser Jesus Cristo, e Simão Barjonas já não é Simão Barjonas, é Simão Barjonas para o merceeiro, para a cooperativa dos pescadores lá da terra dele. Para Deus, no céu, ele passou a ser Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei, está a ver? Ele está a começar então a fazer algo de novo agora. Ele mesmo, vindo do céu e a manifestar a razão porque estava ali. Está a ver? E ele está a dizer, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Não te preocupes. Ele sabe, não é? Você recebe uma revelação e Satanás está junto. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente. Não é? Está a ver? Satanás não dorme. De dia e de noite ele está ali ao lado. Ele está ali sempre a ver de que maneira é que você abre a guarda. Não é? E nós vamos abrir a guarda. A menos que o Espírito Santo, na carne e sangue, nós vamos abrir a guarda. Mas Jesus está a dizer a Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou. E nessa revelação, as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que é importante, e a mensagem tem enfatizado o momento em que a noiva descobre quem ela é. Está a ver? E quando é que ela descobre isso? Quando ela recebe isso no coração, quando isso fica selado no seu coração. Não é? Oh, ele vai deixar de tropeçar e cair? Não, vai tropeçar e cair, mas ele levanta e segue em frente, porque lá dentro, lá no fundo, ele sabe que ele está debaixo do sangue. Ele tem um Redentor. Ele tem alguém que é por ele. E a Bíblia diz que se Deus é por nós, as portas do inferno não prevalecerão. Eles vão lançar tropeços, vão armar armadilhas, vão tentar tocar em algo de seu, em algo um amado seu. Satanás vai sempre tentar de alguma maneira atrair a sua atenção para ele, para as obras dele. Não caia nisso. Lembre-se, Ezequias disse, mais são os que estão connosco. Lembre-se, Eliseu disse ao moço, Senhor, abre os olhos do moço, para que o moço veja o que ele estava a ver, a revelação daquele momento. E a revelação daquele momento, a mensagem da hora daquele momento, mostrou que os exércitos de Deus estavam a cercar os exércitos do rei da Síria. E ele viu que realmente eram mais os que estavam a favor deles do que aqueles que estavam contra eles. Mas Satanás tenta realçar o contrário, não é? Porque lembre-se, a luta não é de carne nem sangue, é espiritual. O nosso combate é espiritual. Nós temos que saber espiritualmente quem é que está, porque Satanás não quer tocar no seu corpo. Ele tentou isso com Jó e viu que não resultou. O que acontece no nosso corpo é apenas o confronto entre Deus e Satanás. Está a ver? Mas os seus dias estão contados. Como cristão, como crente, os seus dias estão contados. E Deus prometeu cumpri-los. E, portanto, Satanás não tem autoridade sobre a nossa vida. Satanás não pode diminuir os nossos dias, porque os nossos dias aqui pertencem a Deus. Viemos dele e vamos para ele. E Satanás não tem autoridade sobre isso. Certo? Satanás não tem autoridade sobre isso. Portanto, não se deixe iludir.
Não se deixe iludir. Ele tenta até onde ele pode. Ou na nossa carne, ou nos nossos bens, ou nos nossos familiares, ou em alguém da igreja, ou algum ministro. Ele tenta de alguma maneira desacreditar o poder de Deus. E é aí que tem que entrar em ação, é nessas alturas que nós temos que sair da carne e sangue. E olhar as coisas de cima, numa perspectiva de glória. Estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Acha que Cristo Jesus está em baixo? Ele desceu ao inferno para tomar as armas do último inimigo, que era a morte. E, portanto, até essa chave da morte já está hoje na mão dele. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele tomou isso. Portanto, a nossa vida, a vida e a morte está completamente nas mãos de Deus. E Jesus disse, daqueles que o Pai deu, nenhum se perderá, eu os levantarei no último dia. São meus, são dele. Está a ver? São dele. Ele disse, as portas do inferno não têm poder sobre vocês. Não sobre vós, carne e sangue, mas sobre essa revelação que hoje mora nos nossos corações. Digam graças a Deus. Veja, na mesma mensagem, a revelação de Jesus Cristo, diz o profeta assim, os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Agora, isso é verdadeiramente carnal. Como é que Deus podia edificar a igreja sobre um homem tão instável que negou o Senhor Jesus Cristo e praguejou enquanto o fazia? Deus não pode edificar a sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. Certo? Seja ele o ministro mais poderoso que o mundo possa ter. Amém? Eloquente, letrado, doutorado, em tudo o que quer que seja, Deus não o pode fazer. Deus não pode edificar a sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não foi nenhuma rocha ali colocada como se Deus tivesse santificado o terreno naquele local. E não é como os protestantes dizem que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia a forma como está escrito. Tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. Amém? Essa é a questão. Veja, pois, agora com atenção, porque a revelação entra em ação em conjunto com a decisão de qualquer crente. Certo? A partir de agora, como crentes, já não há excusa. Certo? Quando Deus nos chamou, quando Deus nos separou, e aos que separou, Ele justificou, e aos que justificou, Ele já glorificou. E quando Deus colocou isso revelado no nosso coração, então, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não mais vivo eu. Não é mais carne nem sangue. Não é mais o meu desejo. O que eu busco agora é o desejo de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? Como é que Deus quer que eu escolha? Para onde é que Deus quer que eu vá? O que é que Deus quer que eu diga? O que é que Deus quer que eu cale? Certo? E encontramos também em comum o facto de, nos dois evangelhos e em duas situações de decisão, Pedro ter usado exatamente o mesmo fundamento comum. Veja, em Mateus 16, Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em João 6, como nós lemos, disse ele aos 12, quereis vós retirar-vos também? E não está aqui escrito, está no 68, mas nós lemos no princípio, o mesmo Simão Pedro disse, nós temos crido e conhecido. Repare, agora não é só crido. Não é?
Portanto, eles já tinham uma experiência naquela altura. Eles já estavam treinados num determinado caminhar. Não é? Temos que ter atenção a isso enquanto igreja, enquanto crentes. Não é? Porque Deus vai dando experiência. Deus vai revelando um pouco aqui, um pouco ali. Nós vamos passando por tribulações. Não é? E a Bíblia diz que a tribulação gera a paciência. E a paciência não traz confusão pelo Espírito Santo que em nós está colocado. Ou seja, as lutas, as dificuldades, as cambalhotas já não nos tiram da fé. Nós já não perguntamos onde é que Deus está nesta situação. Nós sabemos que Ele está. Quando os filhos hebreus caíram no forno ardente, Ele estava lá. Quando Daniel foi lançado na cova, ele disse, Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. Quando Davi foi perante Golias, ele disse, olha, tu vens a mim com todo esse armamento de carne e sangue. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E com as tuas armas, se calhar nunca demos a devida importância a isto. Isto sempre mexeu um pouquinho comigo desde o princípio. Porque ele disse assim para Golias, com as tuas armas eu vou cortar a tua cabeça. Ou seja, vai ser a tua capacidade que te vai derrotar. As tuas armas físicas, porque a carne de nada aproveita, o Espírito é que vivifica. Amém? A carne de nada aproveita, o Espírito é que vivifica. Se nós formos lutar contra Satanás na carne e no sangue, vamos perder. Ele sopra apenas. E nós seremos como palha, como moinha no tempo da tempestade. E foi isso que Golias pensou. É isto que vocês mandam, mas eu sou algum cão que mandem aqui um moço com uma funda e umas pedras. Quer dizer, porque provavelmente, ou certamente, e agora às vezes vê-se isso também, pega-se de uma pedra e enxota-se o cão, atira-se e ele foge com medo da pedra e a pedra vai a correr atrás dele e ele fica meio... Então a pedra vem, tem motor, tem rodas, vem a correr atrás de mim, o que é que se faz? Não é? E ele disse, eu sou algum cão, vens a mim com pedras e com... Está a ver? Porque ele estava a olhar apenas para aquele rapazinho que não tinha nem uma espada. Mas esse rapazinho a seguir pegou naquela espada que todos os outros temiam e que ele precisava de 6 dedos para levantar, e com a própria espada dele, né, que era muito pesada, e o profeta diz quanto é que aquilo pesava, lhe cortou a sua própria cabeça. Ou seja, mesmo na carne e no sangue ele pôde, tanto quanto Golias. Porque ele foi habilitado, na mesma hora, a usar as mesmas armas de Golias para o derrotar com elas. Porque Golias já estava derrotado antes, quando a revelação se apresentou no campo de batalha. Guarde isso. Guardem isso. Certo? A revelação já se apresentava no campo de batalha e Deus já tinha dito, eis-me aqui. Estão a entender o que eu estou a dizer? Quando forem responder a uma proposta de emprego, quando forem responder, fazer um exame, lembrem-se disso. Lembrem-se de Davi e Golias. Né? E saibam, né, quem é que está convosco ali presente. Né? Porque se não fosse assim, repare, se todo o exército, todos os 1000 ou 1500 homens ou 2000 homens de Israel aptos para a guerra estavam ali com os joelhos a tremer, a começar pelo próprio Saul, não é? E aquele rapazinho de 13 anos imberbe, não é? Sardento, não é? Com um cajado, ou nem isso, com uma funda e umas pedras, chegou ali e disse, mas quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nenhum de vós vai lá. Ok, vou lá eu. Eu só vim trazer a marmita para o meu irmão, mas nestas circunstâncias, quer dizer, o nome de Deus não pode ser humilhado, enxovalhado aqui perante toda a gente. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém vai lá, vou lá eu. Eu sei em que estou firmado. Eu tenho experiência. Tive uma experiência com um leão. Tive uma experiência com um cancro. Tive uma experiência com esta doença. Tive uma experiência com aquela. Tive uma experiência com isto. Tive uma experiência com aquilo. E nessas circunstâncias, Deus nunca me desamparou.
Deus esteve sempre presente. Deus deu-me sempre a vitória. Essa é que é a essência da revelação. É o reconhecimento de que Deus nunca nos tem desamparado. É o reconhecimento de que nós, olhem para mim, jovens, porque nós na flor da idade achamos que somos os donos do mundo, vencemos o mundo, não é? E Deus quer usar essa vossa capacidade, essa vossa aptidão, essa vossa coragem. Deus quer usar isso para se manifestar, para mostrar, não é, que Ele em vós vos leva aonde aquilo que o homem pensou, nunca pensou, e o olho nunca viu, e o ouvido nunca ouviu, é onde Deus os leva. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nem Satanás. Nem Satanás. Então vamos buscar essa porta aberta por Deus. Vamos atrás dessa revelação e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Vamos a par, Senhor, qual é a porta que tu tens aberta para mim? Indica-me, deixa-me ir para lá. Ora bem, eu pensei, o meu objetivo em tirar este curso, em aprender esta profissão, foi aquilo ou aquilo mais, mas Senhor, qual é a porta que tu tens aberta para mim? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E sob essa revelação, as portas do inferno não prevalecerão. Se nós estamos a entrar pela porta que Deus abre, as portas do inferno não vão fechá-la, não vão prevalecer, porque assim diz o Senhor. Podem dizer graças a Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Portanto, veja, numa circunstância ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Noutra circunstância ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Portanto, nas duas formas, nas duas maneiras, nas duas ocasiões em que eles são chamados a escolher, ele escolhe fora da carne e do sangue. E ele declara o que tem no coração. Ele declara a natureza do Espírito que está nele. Quando ele foi chamado a decidir, ele decidiu de acordo com uma revelação que as portas do inferno não podiam apagar. Certo? Essa é a fé perfeita de Deus em nós. Satanás não vai poder mais apagar essa fé do seu coração, dos nossos corações. Porque assim Deus tem prometido para nós. Creem nisso? Amém? Glória a Deus. Como é que Abel soube o que fazer para oferecer o sacrifício devido a Deus? Caim não recebeu a mesma revelação. Portanto, é uma revelação porque os próprios discípulos não conheciam estas verdades. Por isso Jesus disse, isso é uma revelação. Isto foi dado, não foi carne nem sangue. Não foi estudado, não foi ouvido ainda. Foi uma declaração solene. E por isso Deus disse alto, essa é a revelação certa. Isso veio do céu. Isso não é a natureza da carne e do sangue. Mas isso foi meu Pai quem escreveu no teu coração e a tua palavra falou o que no coração estava escrito. Não é? Jesus disse que da boca procede tudo o que está no coração. Portanto, quando ele falou aquilo, foi porque Deus tinha escrito naquela hora aquilo lá. Amém? Está certo? Portanto, é uma revelação, porque os próprios discípulos não sabiam nada disso. Eles perguntaram certamente a Jesus, restaurarás tu o reino de Israel neste tempo? E Jesus respondeu, não vos compete saber, os tempos ou as estações, ou seja, não vos compete, ou seja, não vos pertence. Não é da vossa responsabilidade. Certo? Não vos compete saber os tempos ou as estações. Não é? Portanto, é uma revelação. Continuando na mesma mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o profeta diz assim, mas agora, depois da sua morte e ressurreição, e nesta altura em particular, no seu ministério de mediador, ele é capaz de estabelecer aqui, nesta sua revelação a João,
qual seria o significado da sua glória e presença na igreja e o que é que isso faria. Não é? Portanto, ele vem a Apocalipse, ele vem a Patmos, não é? Ele vem a Patmos e se revela como ele é depois da sua morte e ressurreição e continua a usar essa revelação para edificar uma igreja. A igreja de Jesus Cristo. Está a ver? Agora, ele se apresenta depois da sua morte, ressurreição, e nesta altura, em particular, porque ele já venceu a morte e é o único mediador entre nós e Deus, não é? Apresenta-se também nesse ministério de mediador. Então agora, ele revela através de João, em Apocalipse, não é? Qual é o significado da sua glória e da sua presença na igreja gentia, nas dispensações, e depois nos judeus, e depois no rapto, e depois no milénio, e depois na eternidade. Amém? Amém? Assim, em muitas coisas na vida, é-nos dada uma escolha, e temos por isso sempre uma decisão a tomar. O próprio caminho da vida é uma escolha. Temos o direito de escolher o próprio caminho em que queremos viver. Certo ou errado, é uma escolha. Uma decisão que já sabemos, nunca tomamos sozinhos. E nunca têm consequência apenas em nós. E repare, eu estou a dizer isto e quero enfatizar. Nós, creio que já lá passámos, creio que tomaram isso. Nós nunca decidimos sozinhos. Ou decidimos pelo Espírito de Cristo, ou decidimos pelo espírito do anticristo, por um deles estamos ungidos. Por isso, desde o princípio, e já trouxemos isso, não é? Vamos lhe chamar um estudo, entre aspas. Josué pôs essa questão, agora escolhei, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eliseu, lá no Carmelo, disse-lhe, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu, se Baal, serviu. Não é? Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Não é? Portanto, repara, a questão está aqui. Seja qual for a escolha, seja qual for o momento da escolha, no momento da decisão, há um Espírito presente. E isso vai ter consequências. Agora você diz-me assim, bem, então quer dizer, eu vou perder a oportunidade porque, quer dizer, vou-me sentar e vou ficar à espera de ter a certeza de que a decisão é certa. E vou perder a oportunidade, porque há momentos em que nós temos de decidir na hora. Não é? Pode ser uma questão que se ponha. Tem pessoas que só tomam uma decisão quando têm a certeza mesmo de que aquilo é infalível. E às vezes andam meses para decidir qualquer coisa e nunca mais decidem, e quando decidem já passou. E é aí que entra a fé. Nós temos que ter a certeza, como Jó, se nós estamos certos para com Deus, nós temos que ter a certeza que Deus está sempre presente. E de alguma forma, eu posso dizer que eu, com altos e baixos, mas eu tenho dirigido a minha vida um pouco assim. Eu ponho Deus à prova, eu vou e faço, eu vou em frente e vejo se as portas se abrem ou se fecham. Porque às vezes é uma questão de oportunidade, é uma questão de momento. Mas cada um tem o seu método e deve dobrar o seu joelho e falar com Deus e pedir a Deus que tome para consigo o método de Deus. Não é? O método de Deus. Uma coisa eu creio, se o método de Deus para consigo for estar um mês à espera, a decisão vai esperar um mês por si também. Porque Deus está colocado nas coisas. Se for para decidir na hora, o caminho por onde entrar vai ser o caminho de Deus. Porque uma vida com Deus tem que ser uma vida de fé. E o profeta de Deus veio dizer, e isso para mim foi um descanso, que Deus sempre faz a sua vontade permissiva contribuir para a vontade perfeita. Portanto, em algum momento,
Deus vai reordenar o nosso caminhar e nós, sem dar conta, estamos na vontade perfeita de Deus e a coisa está certa. Agora, temos que, essencialmente, aprender com aquilo que Deus nos diz e com aquilo que Deus faz na nossa vida. Um filho de Deus tem que ser reconhecido. Mesmo nos momentos de aflição, um filho de Deus, uma filha de Deus, tem que ser reconhecido. Se ele crê que ele é guiado por Deus, que ele serve a Deus de todo o seu coração, que ele é um homem, é uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem, e portanto, que não tem no seu coração, não dá no seu coração a oportunidade de ser guiado por um outro espírito qualquer. Porque quando a palavra vem e identifica que está errado, para o crente é errado. Não há meios termos, não há meias tintas, não é? Porque repara, e este é um perigo nesta era, porque na mensagem à era, Jesus disse, antes fosses frio ou quente, mas porque és meias tintas, porque és morno, vomitar-te-ei. Está a ver? Portanto, nós temos que crer que Deus não é só por nós. Deus está em nós. Estamos separados, consagrados para templo do Espírito Santo. Por isso, Paulo disse aos Coríntios, não é? Perante as notícias que recebeu, ele disse, vós não sabeis que não sois nem de vós mesmos, se o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, vós não sois nem de vós mesmos. Agora, Deus sempre fará com que todas as coisas contribuam para o bem daquele que é fiel. Aliás, Paulo foi mais longe e disse a Timóteo, ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Ele permanece lá intercedendo. Ainda é esse tempo. Evitando que a justiça de Deus venha sobre o erro. Não é? Porque Deus não muda. Deus disse, no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Certo? Deus não mudou isso. Simplesmente agora há um sangue perfeito colocado como sacrifício em nosso lugar. Certo? E, portanto, Deus não nos vê na condição em que nós estamos. Deus nos olha através do sangue. E Isaías disse, ainda que os pecados fossem como a escarlata, eles serão como a pura lã, branca como a neve. Amém? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Amém? Certo ou errado é uma escolha, uma decisão que já sabemos nunca tomamos sozinhos. Veja, mensagem tempo de decisão. Era o tempo do entardecer quando ele chegou ao poço perto da cidade. E foi nesse tempo que Rebeca, está a falar de Eliezer, quando ele foi procurar uma noiva para Isaac. Era o tempo de entardecer quando ele chegou ao poço perto da cidade e foi nesse tempo que Rebeca tinha que tomar uma decisão. E eu creio que o anjo do Senhor se adiantou como que meia hora. Porquê é que o profeta diz isto? Porque a Bíblia diz, porque ele enviará os seus anjos diante de ti. Está a ver? É disso que temos estado a falar. É isso que produz que não seja nem carne nem sangue a decidir. Não é? Porque os anjos são os ministradores que vêm da face de Deus para nos dizer o que é certo. Não é isso que a Bíblia diz lá em Hebreus? Portanto, quando for dispostos perante alguém, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque na mesma hora o Pai vos dirá aquilo que haveis de falar. Colocará na vossa boca as palavras que haveis de dizer, e ninguém poderá contra elas. Porquê? Porque vem de Deus, é uma revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está a ver? Opa, afinal parece que está tudo ligado. Sim, Deus só fala a uma voz. Deus só tem uma mensagem. Ela tem sido diferente ao longo das eras. Tem sido por episódios. Mas quando no final chegar ao último episódio, nós vamos saber a história toda. A história completa.
Nós hoje só estamos a ver o episódio do nosso dia. E isso é uma revelação. Isso é uma bênção. Diz Deus, diz o profeta de Deus. Se nós estivermos a par, não é? Com o episódio de Deus do nosso dia, não é? Como nós fazemos nos outros episódios que nós vemos. Ninguém diz amém. Ok, glória a Deus. Já ninguém vê episódios. Ok, está a ver? Mas há um episódio de Deus a rodar na nossa vida. E nós temos que estar sintonizados. Para saber a história toda, nós vamos precisar de conhecer o episódio de hoje. Porque senão, ninguém começa a ler um livro pelo fim. Não vai saber a história. Tem que começar pelo princípio, e então quando chegar ao último capítulo, tem o quadro completo. Certo? E eu creio que o anjo do Senhor se adiantou como que meia hora, porque ele enviará os seus anjos diante de ti, e então preparará o caminho. Teve que ser o anjo de Deus que falou ao coração de Rebeca e lhe disse, vai buscar água. E Rebeca veio à água da vida no tempo do entardecer. Eu não mudei aqui. Ok. Obrigado. Está a ver? Era o tempo do entardecer quando ele chegou ao poço perto da cidade, Eliezer. E foi nesse tempo que Rebeca tinha que tomar a decisão. E o profeta diz, nessa altura, Deus tratou do assunto. Enviou o anjo que lhe disse no coração, vai buscar água. E ela foi. E Eliezer, se conhecemos a história, tinha dito, Senhor, aquela que vier dar água aos camelos, que essa seja a tua escolha. Portanto, ambos pediram a Deus que decidisse o que fazer. E Deus fez. Porque Eliezer não pediu daquela maneira assim à toa, à sorte. Não é? Ele podia ter falado outra coisa qualquer, mas ele pediu a Deus um sinal. Naquele momento, Senhor, que seja assim então. E eu vou entender que és tu. E ela, diz o profeta, alguém lhe disse para naquela hora, naquele momento específico, nem antes nem depois, ou iria perder a oportunidade, mas naquela hora fosse buscar água, porque essa era a hora do encontro de Deus ali com eles, escolhendo para o filho da promessa a noiva da promessa. Certo? Vocês creem que tem um momento para vocês também? Um momento em que o noivo ou a noiva da promessa virá à evidência para o noivo ou para a noiva da promessa. Da promessa. Certo? Porque Deus fez isso e Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E Ele é quem vai juntando as peças. Ele é quem vai realizando os episódios. E os episódios vão aparecendo aos nossos olhos e nós vamos entendendo que isto provém de Deus. Porque está de acordo com a Escritura. Está de acordo com o que Deus fez no passado. Está profetizado a acontecer assim no futuro. Então, se está a acontecer assim hoje, neste dia, aos meus olhos, é para mim. Eu não vou ter dúvidas. Deus não vai deixar, se eu vou pela fé, Deus não vai deixar que a dúvida me engane. Satanás disse isso a Jesus, faz assim, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ele sabe que está escrito assim. Mas apesar de estar escrito assim, Jesus continuou sujeito à revelação de Deus, não era a de Satanás. Não era que Satanás que lhe tinha que vir dizer como é que estava escrito. E portanto, como é que era para fazer? Ele não dava ouvidos a essa pregação. Ele dava ouvidos à voz que vinha do próprio Deus. O Filho não faz nada se antes o Pai não colocar no coração dele, que é o assim diz o Senhor. Estamos juntos? Veja. Agora, veja também, casamento e divórcio.
nós vamos concluir. Então, não muda agora. Está certo. Perdão. O Espírito Santo tinha razão. Captam o quadro. Ainda a respeito dessa mensagem, tempo de decisão, captam o quadro de Rebeca vir guiada pelo anjo. Captam o quadro. É a igreja nos últimos dias, no tempo do entardecer. As luzes do entardecer estão aqui. É o tempo em que o anjo do Senhor, no sobrenatural, se está a revelar ele mesmo a Rebeca, a noiva de Isaac. E de uma maneira ou de outra, ela é impulsionada a ir às águas da vida. Amém? O meu coração está a dar saltos de prazer. Quase nem posso pregar ao pensar nisto. O tempo do entardecer chegou. É o tempo em que nós estamos. O anjo do Senhor está na mensagem. Sai e seduz Rebeca a vir às águas da vida. É o sobrenatural a mover-se. Está a ver? Por isso estamos aqui. Nós estamos aqui chamados por esse sobrenatural. Nós fomos atraídos à mensagem da mesma forma que Rebeca foi atraída a vir ao poço. O anjo falou no seu coração. Vai agora ali. Colocou a sede certa no nosso coração. E quando a sede certa encontrou a água certa, ela então não sai dali. Jesus disse à mulher na beira do poço: se beberes da água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede. Porquê? Porque a água da vida vai passar a jorrar até dentro de ti. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Está a ver? Amém? Agora sim. Glória a Deus. Veja, na mensagem Casamento e Divórcio, eu vou ler mais alguns, 2 ou 3 quotes, e nós vamos orar. Agora, ele não podia ser justo e fazer um homem cair. Ele tinha de o colocar numa base de igualdade do livre-arbítrio para tomar a sua própria decisão, mas sabendo que iria cair. Agora, ele não pode ser um salvador a não ser que algo esteja perdido. Ele não pode ser um curador a não ser que algo esteja doente. Estas coisas tinham de ser desta forma. Deus fê-los assim, para que os seus grandes atributos pudessem ser mostrados. Ele nunca teria sido um salvador, mas nós sabemos que ele era, até antes de haver um tempo, ele era um salvador. Ou seja, portanto, isto é um pouco aquilo que estávamos a falar ainda agora, de Deus fazer as coisas sempre contribuir para nós entrarmos no caminho certo, não é? Então muitas vezes vem a doença, vem a adversidade, vem o problema, vem a contrariedade, não é porque nós estejamos afastados de Deus, não é? Mas o profeta está a dizer, estas coisas acontecem para Deus se poder manifestar, não é? Ou seja, eu dou conta que a minha doença foi uma pregação de Deus ao mundo, por isso eu entendo porque é que os médicos proclamam milagre, milagre, milagre. Está a ver? Portanto, Deus através de mim, nessa circunstância, eu fui uma epístola viva, escrita por Deus. E as pessoas entenderam que, quando a medicina não pôde, algo funcionou, falou mais alto, que foi para além da capacidade da medicina, e a própria médica disse, foi milagre, você é um milagre, e você não devia estar aqui, e todas essas coisas que eu já vos contei. Repare, portanto, e o que o profeta está a dizer aqui neste bocadinho é que, mesmo nessas circunstâncias, não é por isso que nós deixamos de ser epístolas vivas, escritas por Deus no coração. Ele está-se a mostrar, amém, irmã Matilde, como curador. Né? E mesmo na adversidade, Ele ajuda-nos a passar por cima das águas, certo? Né? Não suportamos aquilo que os outros suportam, e esse tem sido o seu testemunho, não é? Muita dificuldade, muitas coisas, muita à volta, ninguém a aguentar, e
na sua cara havia sempre um sorriso e havia sempre capacidade para suportar e suportar e suportar até aqui. Não é? E as pessoas perguntavam como é que ela suporta aquilo que os outros não suportam. Não é? E essa é uma forma de Deus se manifestar, se mostrar aos olhos do mundo que Ele existe e que Ele é bom e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Digam graças a Deus. Amém? Mensagem: a escolha de uma noiva. O seu destino eterno é uma escolha. E talvez esta noite alguns de vocês, ou esta manhã, alguns de vocês vão fazer essa escolha de onde vão passar a eternidade, antes deste serviço terminar. Onde quer passar a eternidade? Vai haver uma altura em que, se você rejeitar Deus muitas vezes, haverá uma altura em que você o vai rejeitar pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o julgamento. E é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, rapaz ou rapariga, atravessar essa linha. Porque não há volta quando você atravessa essa linha limite. Assim, esta noite poderá ser a altura em que muitos vão tomar a decisão de onde irão passar a eternidade. Eu sei com quem quero passá-la. Amém? Mensagem liderança. Lembre-se, Jesus disse: segue-me. Segue-me. Livra-te do que tens e segue-me. E esse é o único caminho para ter vida eterna. Esse é o único remédio que Ele deu a este homem, ao jovem rico. Foi o único remédio que Ele dá a este homem de negócios. Este é o único remédio que Ele dá a qualquer pessoa. A sua escolha, Ele faz a sua decisão, a sua com letra maiúscula, ou seja, Deus, Ele mesmo decide. E ela é perfeita todas as vezes. Toda a escolha de Deus, toda a decisão de Deus é perfeita. E nós devemos segui-lo. É o único caminho para ter vida eterna. Assim, a liderança de Deus é seguir a palavra vindicada da hora pelo Espírito Santo. Amém? Então, irmão, escute, voltando à mensagem em tempo de decisão. É melhor passar aí, que ele aqui voltou a parar. Irmão, escute, não há tempo para demoras, é tempo de tomar decisão. Que tipo de efeito tem produzido a mensagem em si? Está pronto para dizer: eu irei, eu me levantarei e irei até Jesus e Ele me tomará nos seus braços? E o profeta estava a dizer isto, convidando, não é, as pessoas a tomar essa decisão naquela altura. Esta mensagem é de 59, poderia ser hoje. Estamos sempre a tempo de tomar a decisão de escolher Deus, considerando que verdadeiramente Ele está disponível para nos ajudar, para nos abençoar, para nos acolher e para dirigir a nossa vida, ser o nosso líder. Estamos dispostos a isso? Vamos então inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, com toda a sinceridade do nosso coração, ó Senhor, nós não podemos dizer que gostaríamos de estar lá junto a Pedro para ouvir ou para tomar a decisão que ele tomou, porque essa escolha permanece válida hoje. E a resposta, Senhor, a essa questão: quem diz do mundo que eu sou, e vós quem dizeis que eu sou, e não quereis vós retirar-vos também, é válida hoje, perfeitamente agora, nos nossos dias. E, Senhor, o que fala o nosso coração nesta circunstância? Porque será fácil para nós agora dizer que lá nós teríamos dito amém com Pedro. Sim, isso foi lá, nós não estávamos lá. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui agora. E, Senhor, essa questão continua válida hoje. Quem dizemos nós que Ele é? Ou seja, o que é Ele? Que importância tem Ele para nós no nosso dia? E será que
Tem subido ao nosso coração o desejo de nos retirarmos? Vós não quereis retirar-vos? Mas, Senhor, para onde iremos nós? Porque só Tu continuas a ter palavra de vida eterna. O Senhor Isaías perguntou: quem creu na nossa pregação? Ó Senhor, ajuda a nossa fé. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tu conheces as nossas vidas, os nossos planos. Mas, Senhor, nós reconhecemos que só Tu tens poder sobre o nosso amanhã. Nós não podemos fazer nada para evitar qualquer acontecimento que esteja preparado a acontecer no minuto seguinte, no segundo seguinte, na fração de segundo seguinte. Mas, Senhor, tem-nos sido revelado um Deus que passou pela morte e está vivo. E se tem manifestado nos nossos corações e tem influenciado as nossas vidas e tem realmente tido intervenção nos acontecimentos que têm acontecido nas nossas vidas e que nos surpreendem quando aparecem, mas depois nós vemos que eles são passageiros, que eles vão embora e nós permanecemos. E ficamos alegres e entendemos muitas coisas e não temos entendido outras. E nem sempre entendemos na hora certa. Mas, Senhor, a Tua misericórdia tem ao longo destes anos colocado as coisas em ordem nas nossas vidas. Tem aberto o nosso entendimento para muitas das coisas que eram misteriosas para nós. Tem tirado dos nossos corações o medo da antevisão de certos acontecimentos e que agora estão revelados e que agora estão no nosso entendimento perfeitamente esclarecidos, e o medo se foi. O medo do desconhecido, o medo do amanhã, o medo da ocorrência, do imprevisto. E, Senhor, nós damos conta do quão limitados somos, pois não somos capazes de prever coisa nenhuma. Não somos capazes de prever coisa nenhuma. Nós tentamos fazer previsões, nós tentamos antever situações, nós tentamos preparar-nos para elas, mas quando elas acontecem, nós damos conta que nunca estávamos perfeitamente preparados. Ó Senhor, é neste ponto que nós queremos parar agora e pedir que tenhas misericórdia de nós. E que não tenhas em conta, como está escrito, os nossos tempos de ignorância. Mas, Senhor, que te compadeças agora de nós de tal forma como fizeste com Rebeca, que envies o Teu Espírito Santo ao nosso coração para nos mover, para nos guiar no caminho da vitória, no caminho da bênção, no caminho do milagre, no caminho da resolução do acontecimento, da nossa expectativa, do nosso anseio, do nosso desejo, para que ele se cumpra, Senhor, mas na Tua vontade. Ajuda-nos, Pai. Se o nosso líder, Senhor, não nos desampares nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no caminho que devemos seguir. Senhor, desvia todo o mal. Senhor, compadece-te de nós. Nos abandonamos em Tuas mãos e, Senhor, como o profeta disse, ou perguntou, eu me levantarei, irei até Jesus, Ele me tomará nos Seus braços. Ó Senhor, é isso que eu peço, toma-me nos Teus braços agora, Pai. Ó Senhor, porque aí as portas do inferno não prevalecerão.
Aí eu não temerei, Senhor. Aí eu não temerei nenhum inimigo. Aí eu não temerei nenhuma contrariedade. Aí eu não temerei nenhum governo, nenhuma política, nenhum exército, nenhum líder que se possa levantar neste mundo. Porque a minha confiança está em Ti. Ó Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Abençoa a nossa fé, aperfeiçoa a nossa fé. E, Senhor, nesta hora, consulta os corações, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a estar na intimidade contigo agora. Que não haja nenhum embaraço, nenhum empecilho, nenhum obstáculo, Senhor. Que não haja nada escondido, que nós possamos entender que não conseguimos esconder nada dos Teus olhos. Ó Senhor, então permite-nos ser sinceros e fiéis para contigo, reconhecer os nossos erros, reconhecer que estávamos errados quando pensávamos que podíamos resolver isto ou aquilo, que a solução passava pela nossa escolha, pela nossa decisão, por aquilo que nós pudéssemos ou não pudéssemos fazer ou escolher. Mas, Senhor, temos entendido agora que toda a escolha está condicionada por uma orientação. Há uma soberania adjacente a cada escolha. Há uma soberania a influenciar a cada escolha. Ó Senhor, nós queremos ser, Senhor, a Rebeca deste dia, Senhor. Para escolher e ir cumprir essa escolha, sabendo que ela não é nossa, mas é a Tua, e vai operar para o nosso bem. Vai cumprir o Teu plano. Vai trazer vida para nós. Como Tu disseste, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ó Senhor, ajuda a nossa fé, ajuda a nossa escolha. Sê conosco, Senhor. Sê com os enfermos, Pai. Ó Senhor, ajuda agora a vencer essa dificuldade. Tira essa dor, tira essa fraqueza, tira essa doença, Senhor. Para que o mundo possa olhar e ver que o tempo dos milagres permanece. As curas continuam a acontecer. Os milagres continuam a acontecer. A prosperidade pertence aos santos. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Ó Senhor, ajuda a nossa fé. Ó Senhor, abençoa todo aquele que está fraco. Todo aquele que está desanimado, desiludido. Ó Senhor, que olha os obstáculos e eles têm sido uma montanha intransponível. Mas, Senhor, eu oro como Eliseu acerca de Geazi. Ó Deus, nessa situação, ó Deus, unge os nossos olhos e permite-nos ver que o Teu anjo está ali. Os Teus exércitos estão ali, prontos para o combate. Serão eles que derrotarão os nossos inimigos e não nós. Nós vimos isso com Israel, Senhor. Quando eles realmente entendiam que estavam prontos para a peleja e iam ao encontro do inimigo, o inimigo estava derrotado, jazia ali aos pés deles. Porque o Teu anjo tinha feito a obra, Senhor. Ó Senhor, e quantas vezes já o inimigo não entendeu que nós estávamos à mercê, completamente derrotados, entregues, sem esperança. E logo, logo, Senhor, o Teu anjo reverteu essa situação, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Ajuda-nos por isso, Pai. Ó Senhor, grava, Senhor, estas mensagens, Senhor. Grava, Senhor, estas certezas nos nossos corações, para que a nossa boca fale vitória,
para que os nossos pensamentos sejam mais do que vencedores, para que os nossos olhos alcancem a luz, para que os nossos olhos vejam vitória. Ó Senhor, no tempo do entardecer não é dia nem noite, mas há essa luz que irradia dos teus santos nesta hora, Senhor. Ó Senhor, vivifica-nos então. Senhor, que continue a jorrar azeite na lamparina, Senhor, que está em cada coração, para que a luz permaneça, a luz do Evangelho, a luz da hora. Vivifica, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa os santos ao redor do mundo, Senhor. Abençoa todos aqueles por quem temos orado. Ó Senhor, lembra-te dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos amados, daqueles que têm, Senhor, identificado a Tua presença em nós e pedem ajuda, pedem oração, suplicam por auxílio. Ó Senhor, magnifica o Teu poder, o Teu nome, Senhor, e para a glória do Teu nome, envia esse socorro para que eles possam olhar e ver que o tempo dos milagres permanece e que há um povo separado nesta terra que se chama pelo Teu nome, e que Tu disseste que se eles se humilhassem e orassem e buscassem a Tua face, Tu ouvirias desde os céus, perdoarias os seus pecados, sararias a sua terra e estarias sempre atento às suas orações para os influenciar no momento da decisão. Se assim conosco, Pai. Abençoa esta semana que hoje começa. Abençoa, Senhor, os meus amados, este pequeno rebanho, Senhor, que Tu tens colocado aqui para Te ouvir, Senhor. Ó Senhor, nós temos vindo fielmente, crendo, Senhor, que és Tu quem fala aos nossos corações. Ó Senhor, então que o nosso ouvir seja aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo agora. E a mensagem correta, chamados a decidir, chamados a escolher, possa descer aos corações e ser colocado divinamente inspirado, Senhor, e produzir em cada um a 100. Concede, Pai. Abençoa a nossa semana, ajuda-nos a cada dia. E, Senhor, que as nossas vidas continuem a ser para a glória e honra do Teu nome e do Teu reino. Pois pedimos estas coisas e por tudo Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Podem vir os músicos. Entretanto, eu queria partilhar convosco o nosso versículo semanal, que esta semana está lá no Salmo 65, se puderem abrir.